Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo sobre livros. Dessa vez vou falar de uma coisa que eu percebi que até o momento eu não tinha falado aqui no São Paulo Antiga. Livros de arquitetura. Falamos de quadrinhos, falamos de livros sobre a fábrica da Mercedes, curiosidades, falamos de um monte de coisa. Mas ainda não tinha abordado nenhum livro sobre a arquitetura de São Paulo. Então, para começar, eu resolvi falar sobre um arquiteto, na verdade, ao invés de falar exatamente sobre arquitetura, mas abordando ele, vamos falar com certeza da arquitetura da cidade de São Paulo. E eu falo do arquiteto, do famoso arquiteto Rino Levi, ou Rino Leve, alguns chamam de Leve, outros de Levi. Rino Leve é um dos arquitetos mais conhecidos aqui da cidade de São Paulo, é autor, entre outros edifícios, como o prédio sede do IAB, ali da Vila Buarque, pertinho da Praça da República. O projeto do prédio da Fiesp também é do Rino Leve, do seu grupo de arquitetos associados. Temos também o edifício Guarani, né? Ali no Parque Dom Pedro, bem conhecido, um dos prédios mais icônicos da primeira metade do século XX, também é obra dele. E tínhamos na Rua Augusta o edifício Nicolau Schisser, que foi encomendado pelo próprio Nicolau para ser um edifício residencial. E ele foi demolido, creio que 5 ou 6 anos atrás, para do lugar erguerem um novo condomínio. Uma pena. Era um prédio de 3 andares, muito bonito, um estilo Art Deco, bem interessante e que infelizmente hoje não existe mais. Bom, Rino Leve, que nasceu em 1901 e viveu até 1965, tem inúmeras obras na cidade de São Paulo e também inúmeras conquistas. Uma delas foi a de ter ganhado o concurso para quem iria projetar o prédio do IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, da sede de São Paulo. Foi ele que ganhou e competiu com pessoas como, por exemplo, Oscar Niemeyer. Mas hoje eu não vou contar muito sobre a história dele, mas sim falar do que é o assunto do canal aqui, uma vez por semana, todas as quarta-feiras. Livros. E eu vou mostrar para vocês esse livro aqui, que é pouco conhecido e que fala sobre a obra de Rino Leve na cidade de São Paulo. Vamos conhecer esse livro? É um livro, antes de mostrá-lo com mais detalhes, é um livro que foi editado pela própria empresa de Rino Leve e mostra alguns de seus principais trabalhos. Vamos mostrá-los por dentro? Vem comigo e vamos conhecer. Bom, pessoal, mostrando o livro com detalhes, vamos apresentar o livro aqui do Rino Leve, que foi editado, eu pensei que tinha sido editado pelo próprio Rino e arquitetos associados, mas na verdade foi editado por essa empresa aqui, ó, Serviço dos Países, em São Paulo, 1940, e reimpresso para a Europa, na Basileia, no mesmo ano. Esse livro pertenceu, pode ver aqui, ele pertenceu à USP, tá? A biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU, e foi descartado pelo serviço bibliotecário. Uma pena, né? Acredito que devam ter outra cópia lá. Depois de descartado, ele foi vendido em leilão, e foi ali que eu o adquiri. Continuando, há um breve prefácio. E detalhe, o livro, como é bilíngue, o primeiro prefácio, escrito por Goffredo da Silva Teles, em português. Em seguida, o mesmo prefácio, como vocês podem ver, escrito em inglês. Continuando, o primeiro imóvel que apresenta aqui no livro é essa casa de weekend, à margem do Lago de Santa Amaro, final de semana, né? É a casa de campo, né? Antigamente, bairros como Santa Amaro, mais antigamente um pouco ainda, mais atrás do que essa época do livro, Belenzinho, Vila Galvão em Guarulhos, eram bairros, eram lugares para passeio de weekend, de final de semana. E era comum industriais, banqueiros, empresários brasileiros, paulistas, né, e paulistanos, construírem casas nessas localidades para passar o final de semana. Essa casa pertence a alguém cujas iniciais são LM, havia descrição de não dizer o nome da pessoa, e fica às margens do Lago de Santa Amaro, né? Deve ser a represa. Aqui dá para ver a planta, e aqui a descrição do que tem na planta, como entrada, lobby, dormitório de empregada, banheiro de empregado, alpendre, armário, closet e tudo mais. Tudo que a gente vê numa casa de alto padrão. Continuando,
nós continuamos vendo mais fotos da mesma casa, né? O lado externo e o lado interno. Você vê que trata-se de uma casa de primeira linha, uma casa de ótimo gosto, né? Muito bem feita, muito bem acabada e principalmente muito bem decorada, né? Uma casa de alta sociedade paulistana aí pelos idos da década de 30. Continuando o livro, passa para uma outra residência, chamada Residência DTF, mais uma vez o nome ocultado. Também não diz qual é o bairro, apesar que se nós pegarmos o catálogo de obras tombadas de Rino Leve, a gente consegue descobrir onde é que está, né? E aqui mostrando a planta, mostrando os cortes e o interior da casa, né? No caso dessas duas aqui, sala de estar, né? E aqui também a sala de janta vista a partir da sala de estar. E aqui uma vista externa da casa, muito legal, muito bem feita. Continuando, uma casa que me chama muita atenção, que é essa daqui, Residência GST. Ela lembra muito aquelas casas que nós encontramos, para quem já foi para a Argentina, no bairro de Palermo, cuja janela já dá para a calçada, mas não é aquela casa típica operária paulistana, né? É uma casa de médio para alto padrão. E aqui vemos o interior da residência. Esse conjunto aqui que eu estou mostrando agora para vocês, trata-se de um edifício de 3 andares, né, ou 2, contando o térreo, que ficava na Rua Augusta e chamava Edifício Nicolau Schisser. Eu falei dele no começo do vídeo e já falei muitas vezes dele no São Paulo Antiga. Nicolau Schisser foi um imigrante que veio para o Brasil contratado por nada menos que Matarazzo. Ele veio para projetar os lanifícios do grupo Matarazzo aqui em São Paulo. Quando chegou aqui, ele acabou conhecendo uma das secretárias do conde, se apaixonou, a pediu em casamento e viveu no Brasil até o fim da vida. Nicolau Schisser construiu não só esse pequeno edifício que já foi demolido na Rua Augusta, como também o edifício Paissandu, que fica no Largo do Paissandu, ali no centro de São Paulo. Aquele prédio ainda existe e esse aqui, infelizmente, foi demolido cerca de 3 ou 4 anos atrás. Para quem não conhece a história do edifício Nicolau Schisser, o link está aí na descrição do vídeo para que vocês tenham acesso. Nicolau Schisser, infelizmente, teve uma morte trágica. Ele foi morto atropelado por um bonde no finalzinho da década de 60. Ele saiu, ele já tinha um problema de audição e ele acabou saindo de um escritório na rua direita, não ouviu o bonde e ele foi abalroado por ele e veio a falecer. A casa dele ficava na Rua Maranhão, também está no São Paulo Antiga e o link também está aí na descrição. Seguindo, outros edifícios aqui de desenho de Rino Leve. Prédio de apartamentos. Infelizmente o livro não descreve onde ficam todos eles, focando mais na arquitetura. Talvez por ser um livro também dedicado à exportação, a rua se mostrou irrelevante. Mas são prédios que alguns ainda existem em São Paulo, boa parte deles, apesar de várias obras do Rino Leve ter sido já demolidas, né? Olha aqui que legal. Esse prédio, por exemplo, se eu não me engano, ele já foi demolido para construção, para ampliação da Avenida Radial Leste. É o Columbus, ele mesmo, o Columbus que já foi demolido, ele não existe mais. Mas era um prédio maravilhoso, olha que traço, né? Uma arte déco muito marcante em plena cidade de São Paulo. Olha aqui a janela, não sei se dá para vocês verem, dá para ver uma cidade bem mais baixa do que a de hoje, né? Com bem menos edifícios, né? Infelizmente esse edifício não está mais entre nós. E continuando, outro prédio, o prédio Higienópolis. Esse prédio está no lugar até hoje, bem cuidado e também tombado. Olha que interessante, o prédio era muito novo na época da edição desse livro. Seguindo, outras edificações do Rino Leve, aqui à frente do mesmo prédio, aqui outro edifício, e aqui o que eu considero a obra mais marcante de Rino Leve para mim. Eu conheci Rino Leve por causa desse prédio e para mim é o edifício mais marcante dos vários que ele fez. Trata-se do edifício, embora não esteja escrito no livro, o edifício Guarani.
O edifício Guarani, inclusive, tem uma foto muito icônica do próprio Rino Leve sentado no parque, de costas, né, para o prédio. É uma foto bem interessante e que mostra o quanto que a cidade perdeu com a destruição do Parque Dom Pedro, né? O Parque Dom Pedro hoje só tem parque no nome, mas no passado era bem diferente, inclusive, para quem não sabe, com um belo parque de diversões que ficava um pouco à frente do parque, mas ainda fazia parte da região, e chamava Parque Xangai. Tinha até um cinema ali do lado, entre o Parque Xangai e o Parque Dom Pedro. Tudo isso que era o Cine Glicério, tudo foi demolido. E esse aqui, então, dá para ver muito bem a maquete, né, do prédio Guarani, outras fotos da maquete, a planta, mostrando como é que era o projeto. Pelo visto, aqui ele ainda não estava construído. Aqui também outro prédio icônico, né, da trajetória de Rino Leve, o Arte Palácio, que é um cinema ali do centro de São Paulo. Pode ver aqui o esboço, né, e aqui também desenhos do interior do cinema, da entrada, a fachada. Tá passando um filme de Charles Boyer, não deu para ver direito aqui, tá bem pequeno. E mais fotos, né, do Cine Arte Palácio, no centro de São Paulo. Aqui dá para ver o balcão, a plateia. Olha, muito legal, né? Esse aqui, o hall do cinema, né? Muito legal. E aqui, mais detalhes, né? A rés do chão aqui do cinema. Esse aqui, outro cinema famoso de São Paulo, que ficava no Brás, né? O Cine Universo, na Avenida Celso Garcia, e que foi um dos cinemas mais marcantes de São Paulo, porque abria o teto, né? E você podia ver à noite, uma noite bacana, né? O céu estrelado de São Paulo. Cine Universo, um dos mais interessantes cinemas que São Paulo já teve, e que era um cinema, curiosidade, onde meus pais costumavam muito ir, porque eles moravam pertinho do Cine Universo, e ele e o Rox eram os cinemas que meus pais mais frequentavam. Seguindo aqui, mostrando o balcão, mostrando o chão do cinema, a planta, muito legal. Veja só que cinema fantástico que São Paulo perdeu, né? Seguindo, aqui o Arte Palácio, outro cinema também de Rino Leve, né? Que se caracterizou pelo projeto de cinemas. Então aí para vocês conhecerem mais um pouco dele. Essas fotos estão sendo digitalizadas aos poucos, e em breve vão estar todas no São Paulo Antiga, à medida que eu vou colocando os artigos sobre os lugares que Rino Leve fez. Aqui também o prédio de escritórios do IAPI, que também existe até hoje, com algumas leves modificações. Também está na maquete ainda, não havia sido construído. E uma extensa documentação sobre o prédio IAPI. Olha só que legal. Muito bem detalhado. Provavelmente, antes de voltar e ir para a próxima página, esse livro servia como uma apresentação tanto do escritório do Rino Leve como do próprio arquiteto em si, tanto em outras localidades brasileiras como no Brasil. Aí seguindo, mais uma foto da maquete. E aqui um texto sobre o Cine Ufa Falácio, que no começo chamava UFA. Para quem não conhece, a UFA era uma empresa de filmes alemã. Teve várias salas da UFA, tiveram duas salas da UFA em São Paulo, uma no que depois virou o Arte Palácio e outra no Largo do Aroche, onde hoje é um prédio de apartamentos. Se alguém tiver curiosidade, vai no São Paulo Antiga e na busca escreve UFA e vai aparecer um antes e depois de onde era o cinema e do que é hoje. O UFA passava filmes alemães, basicamente, e durante o início do nazismo passava muitos filmes que idolatravam a Alemanha de Hitler. Depois, a UFA fechou aqui do Brasil e esse cinema foi renomeado para Arte Palácio. Seguindo aqui, algumas propagandas dos fornecedores de materiais para Rino Leve, né? Nós estamos vendo aqui, Serva Ribeiro e Companhia, Companhia Construtora Nacional, e aqui, né, os materiais cerâmicos
da Cerâmica São Caetano. Para quem não sabe, é a Cerâmica São Caetano que faz aqueles famosos caquinhos vermelhos ou amarelos, que são mais conhecidos no vermelho, mas tem amarelo, e que estão espalhados pela cidade de São Paulo e pelo Brasil. Seguindo, mais prestadores de serviços, e o livro segue assim. Olha, os modernos prédios de apartamento têm caldeiras automáticas para aquecimento e água quente da GE. Olha aí que legal, General Electric, aqui também outros prestadores, a Lafont, que existe até hoje, né, na área de fechaduras e trancas. Isso aí. Então esse é o livro que mostra a obra de Rino Leve para vocês. É óbvio, existem outros livros sobre Rino Leve, e esse é um pequeno livro sobre ele. Eu tenho até um maior que eu vou mostrar para vocês, só para vocês olharem, mas faz parte, né? É bom saber que existe essa outra obra Rino Leve, bem menor, bem mais fácil de carregar para quem quer conhecer e saber mais sobre Rino Leve. Como eu tinha falado para vocês, além deste livro de Rino Leve, tem outro bem interessante, que é esse aqui da Romano Guerra Editora. Olha, o livro é bem pesado, né? Não vou falar sobre ele hoje. Esse livro ainda é encontrado à venda, eu não sei se ele está esgotado, eu acredito que não. Tem algumas fotos que são as mesmas. Esse aqui é o conjunto de edifícios Porchat, na Avenida São João, coladinho ali no Minhocão, né? E aqui tem outras obras que Rino Leve fez e que não aparecem no outro livro. Olha que interessante, deixa eu ver se eu consigo achar de novo. O Cine Universo, como eu falei para vocês, que é a mesma foto, ele abriu o teto. Aqui uma foto, né, do teto aberto. Eu vou tentar mostrar para vocês. Não é o foco desse vídeo esse livro, mas não custa, né? Olha aqui o teto aberto do Cine Universo. Tá bom, pessoal? Esse foi mais um livro, agora falando de arquitetura, falando do livro de Rino Leve, Arquiteto. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e em breve falaremos sobre mais livros de arquitetura. Tem um livro muito interessante que eu quero mostrar para vocês muito em breve. Mas nós vamos mudando um pouco os assuntos à medida que passa. Toda quarta-feira tem um vídeo novo no canal. Se você ainda não é assinante, assine o canal, aproveite, clique no sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for lançado. Os vídeos de livros todas as quartas-feiras e às segundas-feiras vídeos de outros assuntos, ok? Um abraço e até a próxima!